Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo. Reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca. Testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Você que nos assiste nesse momento, provavelmente jamais deve ter pensado que uma pessoa, um homem, o homem mais rico do Oriente, não de uma cidade, não de um estado, de um país, mas do Oriente, todo o Oriente, não havia ninguém mais rico do que Jó. E também não havia ninguém tão íntegro, um homem tão íntegro quanto ele. Um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E tinha uma família extraordinária, 10 filhos, sua esposa. Tudo ia bem para a vida de Jó. E não sei quantos anos ele viveu neste estado de graça, né, aos olhos de Deus. No entanto, quem é que imaginaria que ele carregava consigo uma grande fraqueza, uma debilidade imensurável, capaz de fazê-lo ter a sua vida desguarnecida do ataque do mal. Pois é, Jó era assim. Mas quando aconteceu a rebordosa na vida dele, quando ele perdeu os seus filhos, todos num só dia, suas casas, suas propriedades, quando ele ficou doente, enfermo, sofrendo terrivelmente, ele descobriu, ou melhor, ele confessou a fraqueza dele. Ele disse assim, olha só o texto, por favor, vamos ler. Aquilo que temia me sobreveio. Quer dizer, quem poderia esperar que o homem, com uma família maravilhosa, com uma riqueza incalculável, temente a Deus, reto, íntegro, e ainda por cima fugia do pecado, mesmo assim carregava consigo essa fraqueza que nós vemos aí, que ele confessou. Ele confessou porque aquilo que temia me sobreveio e o que receava me aconteceu. Olha só, Jó disse, nunca estive tranquilo, ninguém sabia disso. Nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Quer dizer, a perturbação veio não porque Deus o estava punindo, penalizando, não. A perturbação veio porque ele
carregava consigo, apesar da sua religiosidade, apesar da sua vida religiosa, ele carregava consigo um temor. E aquilo que ele temia aconteceu. Ele carregava o receio. Ele nunca esteve tranquilo, diz ele. Vai, Jó falando, nunca estive tranquilo. Quer dizer, quem me olhasse iria dizer, poxa, eis aí um homem feliz, porque é rico, tem uma vida maravilhosa, uma família maravilhosa, é íntegro, é um sujeito reto, correto, honesto, é um homem trabalhador, é um homem que teme a Deus e que foge do pecado. Mas você não sabia, nem eu, ninguém sabia. Só Deus sabia que dentro de Jó havia uma intranquilidade. Não havia sossego. Não havia sossego. E ele confessa isso. Depois que foi assolado pelo mal. E por que você pergunta assim, por que isso tudo aconteceu com Jó? Se você ler o capítulo 1 de Jó, você vai entender. Vale a pena você ler, meditar, que você vai encontrar a resposta da razão dos males na vida das pessoas. Isso a gente já sabe, mas na vida de um homem religioso, um homem fiel, um homem honesto, trabalhador, não era corrupto. Poxa, na vida de um homem como Jó, mas o que o fez ser visitado pela perturbação foi que ele, por conta de não conhecer a Deus, ele tinha informações de Deus, mas não o conhecia pessoalmente. E aí está o grande problema dos religiosos. Os religiosos estão fartos de informações. Não faltam teólogos que conhecem bem as Sagradas Escrituras, mas de vez em quando um deles aí está se matando por causa da depressão. E as pessoas perguntam, por quê? Por quê? Por que as pessoas acreditam nas histórias da Bíblia, nas Sagradas Escrituras, mas nunca tiveram uma experiência com o autor das Sagradas Escrituras? Aí é que está o problema. Quando você tem uma experiência com o autor da Bíblia Sagrada, aí muda de figura. Ainda que você não tenha nada na vida, você é a pessoa mais poderosa, mais rica na face da Terra. Por quê? Porque você carrega dentro de si uma convicção tão grande que qualquer que seja o problema, a dificuldade, qualquer que seja a tribulação, qualquer que seja o mal, você enfrenta e você vence, porque você crê naquele que você conheceu pessoalmente. É essa a fé que o Espírito Santo passa para nós. A fé que ele tem passado para nós não é uma fé religiosa, uma fé sentimento, uma fé com empolgação, não. A fé que vem do alto, a fé que vem do espírito da fé, é inteligente, é uma fé inteligente, racional, é uma fé sobrenatural. E essa fé faz a gente estar pronto para enfrentar as adversidades da vida. Aí você pergunta assim, bispo, como é que eu faço, então, para ter essa experiência, conhecer o Deus da Bíblia? Porque eu ouço falar nele, eu conheço muitas histórias dele, mas eu não o conheço. Então, como é que você faz para conhecer Jesus? Como é que você faz para conhecer o próprio Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo? Como? Aí você tem que buscar. Não basta você
simplesmente ir na igreja. Não basta você frequentar uma boa denominação evangélica. Você tem que buscar corpo, alma e espírito. Você tem que investir de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma. Você tem que fazer exatamente como muitos jovens buscam o sucesso, seja o sucesso artístico, seja o sucesso no esporte, seja o sucesso econômico, enfim, os jovens buscam sucesso, as pessoas buscam dinheiro, as pessoas buscam a glória desse mundo e colocam toda a sua força nessa busca, mas não colocam toda a força na busca de conhecer o Filho do Deus vivo, aquele que nos traz vida. E aí, quando vêm os problemas, as pessoas se derretem, muitos se matam. Por quê? Porque não tem apoio fervoroso para enfrentar as lutas e vencê-las. Essa é a fé, minha amiga e meu amigo, que nós da Igreja Universal do Reino de Deus transmitimos ao mundo. A fé de você conhecer aquele que você crê. Porque de nada adianta você ter fé na pessoa que eu creio. Você tem que ter fé na pessoa que você crê. Não adianta você bater palmas para o Senhor que eu sirvo. Você tem que bater palmas para o Senhor que você conhece. Então você tem que conhecer. E para conhecê-lo, você tem que buscá-lo. Você tem que buscá-lo. O próprio Senhor diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, ao invés de você priorizar as coisas desse mundo que ficam por aí, você tem que priorizar receber o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Senhor do reino de Deus. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando você tem o Rei, o Senhor, dentro de si, então você se torna forte, invencível, inabalável diante das adversidades da vida. Mas você tem que conhecê-lo como ele é, pessoalmente, para que então você possa ser uma pessoa resistente. Você verifica, por exemplo, com licença, Jó, tecnicamente, era um homem feliz, tinha tudo, mas lhe faltava o básico, o fundamento da vida, que é uma fé sólida, uma fé consistente, para que, na hora das lutas, ele pudesse ficar de pé, enfrentar e vencer através dessa fé. Faltava isso. E talvez seja esse o seu grande problema. Talvez seja exatamente isso que esteja a passar com você. Você conquistou e cada coisa que você conquista te dá sede para você conquistar um pouquinho mais. E mais sede para conquistar mais um pouquinho. E você vive de conquista em conquista. Você vive de busca em busca. Quando vem as rebordosas, você não... Como é que você vai... Em quem você vai confiar? Aonde você vai se apoiar? E aí, muita gente acaba se destruindo. Jó teve falta dessa fé inteligente. Mas, graças a Deus, ele teve a experiência dele e deixou a sua história, a sua experiência, para que nós venhamos colocar nossas barbas de molho e não venhamos enredar pelo mesmo caminho que ele trilhou. E não venhamos cair no mesmo erro que ele caiu. Isso é uma questão de inteligência. No mínimo,
um pouquinho só de inteligência, e faz a pessoa ter a segurança que ela precisa para viver neste mundo. Porque, no fundo, ou você é uma pessoa de fé sustentável, ou você é uma pessoa de dúvida, insegura, que vive de insegurança e em insegurança. Das duas, uma. Quem você é? Quem você é? Você conquistou isso, aquilo e aquilo outro. Mas dentro de você há uma fraqueza. E essa fraqueza chama-se dúvida. A dúvida que traz o medo, que traz a insegurança, que traz a ansiedade, que provoca a depressão, que faz a pessoa ter insônia, que faz a pessoa sofrer com isso, com aquilo outro. Tem uma dor de cabeça, não sabe o que é. Os médicos não conseguem descobrir a causa. Tem dores no corpo, os médicos não sabem o que é essa dor no corpo. Tem uma depressão e não existe remédio para curar a depressão. E você vive assim. Minha amiga, meu amigo, quando você conhecer o Deus da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo, de verdade, não o Jesus fantasioso que o mundo faz, mas o Jesus vivo, o Jesus que é Espírito e verdade. Através do Espírito Santo você passa a conhecê-lo e aí você se torna uma pessoa segura, firme e inabalável diante das circunstâncias desse mundo. Essa é a fé que a Bíblia se nos apresenta. Essa é a fé que vem do Espírito Santo. E essa é a fé que as pessoas devem investir as suas vidas para se manterem de pé. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos assistir o testemunho de uma senhora que vai mostrar o que significa a fé inteligente. Por favor, pode rodar aí o tape. Eu sou Ana Cláudia Cardoso Bonil Correia, tenho 44 anos, nasci numa família maravilhosa, fui criada com muito amor, muito carinho, né, dentro de princípios religiosos católicos, mas com pais simpatizantes da doutrina espírita, né? Então não tinha muito uma religião, mas eu sempre buscava estar no meio de pessoas, aprendendo alguma coisa, fazer parte de grupo de jovens. Sempre fui uma pessoa muito comunicativa, com sonhos altos, queria me formar, construir uma família, sempre pensando em dar um orgulho para minha família, retribuir para eles tudo que eles me deram. Foi quando eu entrei na faculdade, que eu fiz a faculdade de marketing. O que aconteceu comigo nesse período? Em 2005, eu sou a filha mais velha. Na época eu tinha 29 anos nessa história toda, uma irmã de 25 anos. E minha mãe, ela tinha 50 anos. E em 2005, a minha mãe teve um aneurisma, de repente. E foi muito difícil, porque assim, eu estava começando a construir minha vida, né? Um namoro, um sonho, um casamento, poder retribuir tudo para eles, o que eles fizeram por mim. A minha irmã construindo a vida dela também, né? Na área da aviação também, ela tinha 25 anos. Então, praticamente, meu pai estava no momento de vida, puxa, minhas filhas agora, a nossa parte, a gente já fez com elas, né? E, de repente, a minha mãe teve um aneurisma. Então, assim, é muito difícil, porque o papel da mulher numa família é algo tão precioso. Eu falo que assim, nenhum ser humano, quem perde uma mãe vai entender o que eu estou falando. É muito difícil você perder a mãe. E eu tinha uma fé, mas uma fé normal. Eu conheci a igreja católica, e já fui um monte de lugar. Ninguém nunca me apresentou um Jesus vivo para mim, fora da cruz. Ninguém me apresentou. Só que daí foi um outro fato na minha vida. Em 2013, em junho, a minha irmã ficou muito doente e ela foi internada. E foi aí que começou, na realidade, toda a minha trajetória,
tudo que eu aprendi na Igreja Universal, o meu primeiro contato com a Igreja Universal, que eu falo que foi a porta aberta para minha vida, essa obra. Quando a minha irmã estava nesse hospital, no segundo dia que ela estava muito ruim, uma pessoa do prédio dela foi prestar solidariedade à minha família. E eu olhei para essa pessoa, parecia que eu conhecia ela há anos. Nunca ouvi essa pessoa, eu não conhecia nada da Igreja Universal, nunca recebi um convite, eu nunca tive alguém que me convidou. Mas assim, muitas vezes eu via os clipezinhos na televisão da Terapia do Amor, eu achava tudo tão bonito, mas eu não entendia nada. Passava o canal e falava, nossa, que lindo os casais, mas não entendia nada. Mas falava, nossa, Igreja Universal, será que é longe? Como será que é? E deixava para trás. E eu perguntei, foi o próprio Senhor Jesus, ali. Ele estava levantando a mão para mim, aquele domingo, através dessa moça, Denise. Eu falei, você é da Igreja Universal? Ela paralisou. Ela falou, só há 10 anos. E eu parei e olhei para ela e eu suspirei. E aí foi muito forte, porque a visita terminava 9h30 da noite, né? Então era umas 15 para as 10, ela, Ana, a gente tem que ir embora. Eu segurei nela, praticamente. E falei, me leva na Igreja Universal agora, por favor. Ela, não, Ana, não pode, a igreja é fechada, as reuniões têm horário. Eu falei, não, me leva lá agora. Ela falou, tá bom, vamos. Eu falei, não, alguém vai abrir pra mim. Ela, não, vamos. Eu falei, não. Eu falei, alguém vai abrir pra mim. Nem que a gente entre, o porteiro, eles vão abrir a igreja pra mim. Nisso eu entrei com o carro, estacionei, era uma sexta-feira, tava um dia meio chovendo, assim, umas garoazinhas. Tudo apagado. E a minha cidade é linda, a catedral. A cidade de Guarulhos, a catedral é maravilhosa. Mas eu olhei assim, tudo apagado. Estacionei o carro, aí fui subindo. E eu fui indo. E ela foi atrás de mim. Que ela pensou, nossa, onde que ela... a gente vai conseguir então? Já tinha terminado a reunião, né? A gente entende. E aí foi algo assim que aconteceu comigo que... a porta não estava totalmente aberta. Tem os portões e eu entrei, eu puxei. Aí eu olhei a igreja toda apagada. Guarulhos tem uns 3.000 lugares, 2.500 lugares. Só que o altar estava me esperando. Eu fui direto para o altar. Eu não olhei para ninguém, nem para ela. E aí eu vi, Jesus Cristo é o Senhor. E aí eu segurei no altar e olhei. Ali eu sabia que era minha vida e meu lugar. E é tão engraçada essa experiência que até hoje, quando eu vou no altar, eu me coloco ali igual aquele dia, nos braços de Jesus, porque é ali que ele tá. E ali eu segurei nele, sem ver, e ele tava ali. Eu fui abraçada ali, e aquela dor, tudo aquilo que tava talvez acontecendo na minha família, aquele peso, eu levantei sozinha. Quando eu levantei, ela estava do meu lado e 2 jovenzinhos que estavam, acho que, terminando de limpar a igreja. Eu não sei se eles estavam indo embora. Uma mocinha que eu nunca vou esquecer. Aí ela veio com um olhinho e falou assim, passa na sua irmã e volta. Sua irmã não vai morrer. Vai dar tudo certo com a sua família. Isso foi no domingo. Aí segunda eu fui no hospital. Ela piorando ainda, mas eu já estava. Ali o mundo podia cair. Eu já tinha achado o caminho. Segunda, terça, quarta. Na sexta-feira... eu cheguei no hospital, eu vi que a recepcionista sorriu pra mim. Aí eu não entendi direito, né? Aí eu fui, quando eu cheguei no quarto, tava todos os médicos ali meio em pé, aí me deu até uma tremedeira, mas eu já tava com tanta certeza em mim, dessa fé, um pouquinho que eu já tinha experimentado. Aí eu olhei no quarto, quando eu olhei, eu sentei, eu vi minha irmã sentada. Sem nada. Eu não sabia se eu me ajoelhava, se eu abraçava ela. Na hora eu me ajoelhei e lembrei, Jesus Cristo é o Senhor. Aí quando eu vi aquilo, eu falei, eu achei minha razão de viver, sem entender. Aí ali eu fiz uma promessa para mim, eu vou servir o Senhor até o fim da minha vida. Ou se eu não entendia nada, mas eu tinha certeza que era Ele dentro de mim, ali cuidando de mim. É uma certeza.
E aí o que foi acontecendo? Eu tinha uma fé tão inocente que eu só queria agradecer. Eu achava que o meu passo a passo na igreja, então eu só queria agradecer, eu só queria falar disso. Aí a minha irmã foi saindo do hospital, se recuperou sem sequela, né? E eu não entendia direito, né? Porque o que aconteceu? Eu tive uma experiência com milagre, só que eu não tinha formação de Cristo em mim, ainda. Mas eu tinha experiência com milagre. E eu comecei, né? Os meus caminhos na fé. E aí foi quando eu comecei a ouvir a palavra, bem devagarinho, né? Porque como eu não tive base cristã, qual que foi o meu maior desafio? Entender a palavra, entender o que é a fé, entender a fé inteligente. Eu tinha que me desenvolver nesse caminho, né? Igual, é como se fosse uma bebezinha entrando nos caminhos do pai, é um passo a passo. E aí eu comecei no domingo. Aí um dia numa reunião, eu no meio da reunião, terminou a reunião, fui lá na frente, quem que me batiza? Eu era um pouco sem noção, eu não tinha muito critériozinho, quem que me batiza agora? Aí o pastor, é na igrejinha tal, fui e me batizei. Meu marido não entendeu nada, ficou sentado olhando, o que vai acontecer com você? Eu falei assim, eu já sou de Jesus, quero entregar minha vida mais pra ele. Eu me batizei com a roupa do corpo, eu não levei toalha, nada. Me batizei. E aí o que aconteceu? Eu tive a oportunidade de saber o que é o projeto do God Lud. Eu falo disso com tanto amor, porque esse projeto, ele transformou minha vida. E aí eu comecei a entender o que era, mas o que é? Eu me achava incapaz, porque não tinha base, né? Então assim, tinha perdido minha mãe, nossa. E eu comecei a perceber que eu tinha os papéis todos inverso. No meu casamento era 2 cabeças. E aí eu tive eu falo que foi meu segundo momento forte nessa caminhada. Por quê? No projeto, eu comecei a ler o livro Mulher Vê, da Cris Cardoso. Esse livro foi um presente de Deus na minha vida. Mas eu não entendia o que era uma mulher virtuosa. Eu estava com os valores um pouco inverso. E foi aí que a Igreja Universal foi uma mãe para mim. Ela me formou. Quando eu li o Mulher Vê, e eu li a história de Rebeca, que assim, até no final isso é muito forte. Que às vezes a gente pode não ser reconhecida pelos nossos familiares, pela nossa família, mas quem não vê uma rosa no deserto? Quando eu li isso no livro, isso mexeu, isso me transformou. Eu falei, eu quero buscar ser essa rosa. Eu posso ser essa rosa e melhorar mais e aprender mais. Aí agora ele vai entrar em mim. Agora eu e ele. Quando vai ser, eu não sei. Mas ele tá do meu lado e eu sei que ele vai entrar em mim. Eu pensava isso todo dia. Aí isso foi numa quinta. Na quarta-feira da outra semana eu fui pra reunião. Um dia tão assim maravilhoso que eu tive. Fui pra reunião como eu ia habitualmente. E aí eu comecei a pensar. Falei, Senhor, nossa, eu me sinto igual a Maria Madalena. Eu amo tanto o Senhor que a minha vida é te servir. E eu comecei a lembrar de todo o meu processo nesse dia. E aí no altar, fiz a oração, aí eu dobrei meu joelho e abri na passagem da mulher virtuosa. Eu tenho esse hábito. E pus minha cara na Bíblia. Aí, o que aconteceu comigo? É algo que eu não consigo falar, descrever. Foi tão forte que eu vi o próprio Deus entrando em mim. Eu tive a capacidade de falar, Jesus, você está aqui? E ele estava. Eu falei, o Senhor está aqui comigo. Ele estava comigo. Ele falou, sempre estive com você. Agora eu estou dentro da sua alma. Você é minha. Foi uma coisa tão singela. E ele estava ali. Mas foi uma experiência que eu não consigo falar de tão linda que foi. E aí esse dia, eu nunca mais fui, eu já não era, né, a mesma pessoa, eu não fui mais. Porque tudo que faltava, acabou. Acabou. Nada de dor, nada de
peso. E aí eu falo que foi igual assim, uma estação de rádio, eu comecei a entender tudo o que é a obra. E ali eu tive certeza que só ele vale a pena nessa vida, mais nada vale a pena. Que eu tô pronta para ele me buscar a qualquer momento. Eu hoje tô 44 anos, eu tenho certeza que a gente plantando no altar, a gente obedecendo a palavra, nunca faltou nada para mim, desde quando eu tô na fé, e nunca vai faltar. Mas tudo o que eu penso é para abrir igreja, porque eu vejo que a única restauração do ser humano é a palavra do nosso Senhor Jesus. Hoje a gente tem a Igreja Universal no mundo. Se as pessoas entendessem isso e tirassem esse preconceito, elas iam receber o que eu recebi. Infelizmente, as pessoas ainda não caiu a ficha. Então, a minha vida, o que é? É viver para Ele. É ter um testemunho no meu casamento, na minha vida pessoal, como esposa. Eu aprendi tudo aqui. Eu falo que eu comecei a entender o que é a vida. Ele é a nossa vida, depois sou eu, depois meu casamento. E se não fosse essa estrutura que a Igreja Universal tem, na verdade, o exemplo do Bispo Macedo, da família dele, o exemplo de mulher da Dona Esther, que muitas vezes eu olhei para ela sem eu conhecer como uma filha, porque eu não tinha, perdi minha mãe muito nova. A gente não é perfeito, eu não sou a perfeita, mas Deus não quer o perfeito, Ele quer o sincero. A perfeição é só Ele, mas a gente está aqui para se aprimorar. A palavra amiga me ajudou todos os dias. São 3 anos ouvindo esses testemunhos, aprendendo com o Bispo Macedo, God Good, as palestras, Escola do Amor, as palestras que tem do Raab, todo tipo de palestra da nação. Então eu fiz disso uma faculdade para mim, porque eu não tinha. E é a faculdade da palavra de Deus. Então isso que me fortaleceu, me faz cada dia ser uma mulher mais forte. Aprendi o que é ser a mulher virtuosa. Hoje o meu direcionador é Provérbios 31. Porque está ali registrado o que Deus quer de nós mulheres, para qualquer situação. Hoje eu aprendi isso. Então o Espírito Santo, Ele é meu tudo. Ele é o ar que eu respiro. O Senhor Jesus é minha vida. Eu vou servir Ele até o final da minha vida. Eu cheguei assim a em vários lugares, em vários caminhos. Eu ia assim por vários caminhos. Onde falava, é bom, aí eu, cheguei a Lebúzios, eu cheguei a Lessorte, eu cheguei a várias coisas. Tudo que falava, é bom, eu ia. Procurei a minha vida inteira essa paz, eu queria essa paz. Eu busquei em caminhos, em coisas, e nada preenchia esse vazio. A minha irmã, inclusive, ela falava, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e tudo vai ser acrescentado. E eu falei, eu preciso buscar. Eu fui numa reunião num domingo e assim, sedenta, comecei a ficar assim sedenta. Eu falei, eu quero buscar esse Espírito Santo, eu quero ter o meu interior totalmente preenchido. Eu fui decidida e naquele domingo ele veio sobre mim. Foi tão glorioso. Sabe quando você sente uma paz que eu procurei a minha vida inteira e aquele domingo eu fui preenchida. Aquele vazio não existia mais. Eu tinha uma paz, uma alegria, um gozo na minha alma. Eu falei, isso jamais eu imaginei que um dia eu ia ter. O Espírito Santo, ele significa para mim o ar que eu respiro, porque se não tiver ar eu não respiro. Ele significa assim o sangue que corre nas minhas veias, porque se não tiver sangue eu não vivo. Então, o Espírito Santo, ele é a minha vida, ele é tudo para mim, porque sem ele eu não sou nada. Encontre essa verdadeira paz neste domingo, às 7, 9h30 e 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas Universal do Reino de Deus.
Eu era ciumenta demais, porque eu até achava que ele estava me traindo, queria ver celular. E aí as brigas começaram a ser constantes. Eu, em hipótese alguma, queria ficar dentro de casa. Uma dessas provocações eu falei para ela, por mim, você fica com tudo isso. Vou arrumar as malas e estou saindo de casa. Quando ele falou de divórcio, aí eu entrei em depressão, porque eu achei que, né, nunca um dia isso poderia acontecer. E naquela insistência de liga, e conversa, volta para casa e tentamos dialogar, onde a gente chegou ao ponto de que realmente a gente precisava de buscar ajuda em algum lugar. Fui em psiquiatra, tomava remédio para dormir, porque eu não dormia de jeito nenhum. Eu nunca pensei que um dia eu pudesse passar por essa situação. Eu assistia bastante, né, The Love School, com a Cristiane, né, e o Renato Cardoso. Eu comprei o livro Casamento Blindado também. Via que dava certo os casamentos, então eu fui experimentar, fui ver. E comecei a entender o que eu tinha que fazer, aonde eu errei. Ele começou a ver essa mudança e começou a vir também. Quando começamos a tomar essa atitude de fazer de Deus a nossa prioridade, aí a vida começou a tomar outro rumo. Tudo isso eu atribuo ao Espírito Santo. É um sentimento de gozo mesmo, de prazer, de alívio, de você sentir paz, de você sentir confiança. Hoje tem diálogo, né? A gente sabe conversar, a gente sabe resolver os problemas. Sem o Espírito Santo, nada disso seria possível. Neste domingo, 25 de outubro, participe do Domingo do Casamento Blindado. A prevenção e cura para o seu relacionamento. Às 7, 9h30 e 18h. No Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Entrada e estacionamento gratuitos. Meu nome é Simone Chaia, eu nasci na cidade de Sorocaba, moro na cidade de Campinas, sou empresária, professora de inglês. E a minha infância foi marcada com situações muito tristes. Éramos em 3, eu mais meus 2 irmãos, e a minha mãe se separou quando eu tinha apenas 6 meses de idade. Sem pai, sem estrutura, morávamos na casa da minha avó, mas a casa da minha avó era uma bagunça. Não tinha disciplina, não tinha ordem, não tinha regra. Eu via drogas no chão, eu via bebidas o tempo todo, eu via todo tipo de entorpecente e eu via muita prostituição, muitos homossexuais, heterossexuais, numa bagunça só. Era uma orgia. E com 12 para 13 anos eu me vi muito bonita, eu me vi mocinha e eu fui abusada. Eu fui abusada. Você vai colocar esse biquíni e traziam as roupas íntimas. Chegaram a me levar numa loja de lingerie e me filmaram, tiraram foto de mim. Eu fui tocada no meu corpo, me tocaram. Eu fui abusada de uma forma que estragaram toda a inocência que eu tinha, toda a pureza que eu tinha dentro de mim. Não chegaram, graças a Deus, a concluir uma relação sexual, mas eles me tocavam. Eu não tinha ninguém para falar, porque quando aconteciam os abusos, eles me deixavam com medo. Então eles falavam assim, olha, não comenta nada com a sua mãe, não comenta nada com seus irmãos, porque isso fica só entre nós. E toda essa infância, esse roubo que eu tive da minha inocência, criou um trauma dentro de mim. Quando eu olhava homens mais velhos, eu tinha raiva, eu tinha nojo. E eu não sabia lidar com esse misto de emoções que tinha dentro de mim. E eu fui crescendo uma adolescente confusa, sem referência, com desejo dentro de mim de saber o que era uma família, mas eu não sabia como praticar isso, nem sabia como que isso ia acontecer. Com 16 anos eu conheci o meu primeiro namorado. Nós tivemos um relacionamento bastante longo. Eu visualizei nesse homem uma família. Eu queria ter uma família com ele.
E só que eu sempre fui bocuda, eu nunca respeitei, eu mentia, eu era desobediente, eu não tinha regras, eu fazia tudo o que eu queria. E eu tinha um poder muito feminino comigo. Então eu me achava muito bonita, e aquilo eu achava que eu era poderosa, que eu conseguia dominar, porque no fim sempre era a minha palavra que vencia, eu era a dona da situação, eu que dominava, eu que mandava, era eu que ditava as regras, não tinha regra da parte dele, as regras eram minhas. E 1 ano e meio depois eu estava de volta na casa da minha mãe, mais triste, mais confusa, mais amargurada do que nunca. Foi uma frustração quando eu me separei. Eu me decepcionei, eu decepcionei a mim mesma, eu decepcionei a minha família. Eu lembro que uma vez o meu irmão, ele viu o vídeo do meu casamento e o meu irmão chorou muito e olhou para mim e ele falou: Simone, um filme de terror não é tão triste quanto a tua história. Ele falou isso para mim. E por mais que aquilo me chocasse, eu não sabia como mudar aquela situação. E eu queria ter um outro relacionamento. Eu falava, não, mas vai dar tudo certo, eu vou conseguir de novo. Mas eu estava num buraco. Quanto mais eu me mexia, mais eu me sujava. E mais as pessoas vinham em cima de mim, mais homens, e mais convites, e mais engano, mentira. E eu vivia num buraco, eu vivia triste, eu vivia vazia, vazia, dentro da minha casa, no meu travesseiro. Eu chorava, chorava. Eu me sentia tão vazia, com toda a beleza, com tudo que eu tinha. Aquilo não trazia nenhum resultado para mim, não trazia aquilo que eu queria. Eu batia em porta errada. Eu fui convidada para visitar uma igreja, outras denominações, e era muito louvor, era muita emoção. Era muita gente chorando, muita música, muito show, muita luz. Era tudo muito gospel, era aquela coisa moderna. Fiz todos os módulos de estudo bíblico. Eu li a Bíblia, conheci a Bíblia de capa a capa, versículo por versículo. Nós éramos ensinados e todo mundo era irmão, todo mundo era salvo. Uma vez aceitado Jesus, salvo para sempre. Até que um dia essa denominação ela fechou por algum motivo e eu fiquei sem igreja. Eu fiquei como uma ovelha sem pastor. E a minha mãe, ela era da Igreja Universal. Eu odiava a Igreja Universal. Eu tinha repulsa do Bispo Macedo, eu tinha repulsa da Igreja Universal. Eu achava que eles eram ladrões e que eles compravam as pessoas para dar os testemunhos. Eu era alimentada com essa mentira. Eu era alimentada com notícias falsas. E eu acreditava nisso, que era um burro. O povo da Universal eram burros. Eles não pensavam, eles não usavam a inteligência. Eu era inteligente. Eu comecei a ouvir um programa que eu nem imaginava que fosse da Igreja Universal. E pela primeira vez eu ouvi uma palavra que me fez cair a ficha, que me fez pensar. E que eu entendi que eu precisava de Jesus, eu precisava afirmar minha fé na rocha verdadeira, na rocha viva, que é o Senhor Jesus. E quando eu fui pela primeira vez, numa sexta-feira, eu fui com muita sede e ela estava com as portas abertas. As portas não estavam fechadas. E quando eu entrei, eu fui recebida com amor, com carinho, ninguém me julgou. Ninguém perguntou de que igreja que eu vinha ou por que eu estava usando aquela roupa. E uma coisa interessante é que quando eu entrei na igreja, eu queria abraçar Jesus. É como se ele estivesse esperando por mim já há um bom tempo. E pela primeira vez, eu percebi, esse lugar é um lugar santo. Eu quero ficar aqui. E eu comecei a frequentar a igreja. Comecei a frequentar, a obedecer o que vinha do altar, a obedecer o que vinha daqueles pastores que, de repente, nem entendiam tanto dos versículos bíblicos como eu entendia, porque eu tinha feito estudo, mas tinha vida no que eles falavam. Eu tinha sede, cada vez que eles falavam, fazia eu pensar. Era como se caísse uma ficha. E todos aqueles versículos que eu havia estudado, é como se eles se tornassem verdadeiros, reais para mim. E eu queria ter o que aqueles pastores tinham. Eu queria ter essa vida. E eu fui orientada a participar das reuniões às quartas e domingos. E eles falavam para buscar o Espírito Santo, que era para buscar o Espírito Santo nessas reuniões. E eu não entendia bem o que era aquilo, porque eu não tinha sido orientada antigamente. Antigamente todo mundo era de Deus, todo mundo tinha o Espírito Santo.
E só que dessa vez eu fui orientada a buscar o Espírito Santo. E eu comecei a entender que o Espírito Santo, ele é disciplina, ele é contido, que você pode sim adorar o Espírito Santo de uma forma suave, branda, você não precisa gritar, você não precisa pular. Eu fui orientada a falar palavras honestas, a ser o que eu sou, a falar de verdade. Olha, eu não sei se eu tenho o Senhor, eu não sei se eu já te conheço, Espírito Santo, mas se eu não te conheço, por favor, entra dentro de mim, toma conta do meu coração, toma conta da minha mente, do meu ser. Eu entrego para o Senhor tudo que eu sou, tudo que eu sou. E pela primeira vez eu consegui rasgar o meu coração e falar a verdade. Falar que eu era mentirosa, que eu era confusa, que eu não tinha disciplina, que minha vida era uma bagunça. Eu não tive vergonha de rasgar o meu coração, de me despir na frente do meu Deus. E foi no altar, foi na escada do altar que eu tive essa certeza, que eu recebi a maior pérola, a maior razão da minha vida, que é o Espírito de Deus. Naquele dia eu recebi vida, eu recebi paz, eu recebi gozos, eu recebi alegria. E o principal, veio uma certeza dentro de mim de quem eu era. Aquele dia ficou claro para mim. E eu saí da igreja com um sorriso de orelha a orelha. Eu sorri, eu queria falar de Jesus para todo mundo. Eu queria falar, olha, vamos comigo, resolve. Lá resolve, eles não são ladrões, eles são ladrões da desgraça que está a tua vida. Lá tem vida, tem paz, tem saúde espiritual. E eu provei disso na minha própria vida. O Espírito Santo é o meu guia, ele é o meu chão, ele é a minha porta, ele é a minha rocha. Tudo que eu vou fazer, todas as minhas decisões, eu consulto o Espírito Santo primeiro. Eu pergunto para ele, Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque hoje eu sei que eu não posso ir pelo meu coração, eu tenho que ir pela minha mente. E a minha mente tem que ser a mente de Cristo. E hoje a minha mente é a mente de Cristo. Então hoje o que governa a minha vida, o meu trabalho, o meu casamento, os meus filhos, no tratar dos filhos, é o Espírito Santo. É Ele quem me guia, é Ele quem me orienta. É para Ele que eu dou tudo que eu sou, tudo que eu tenho. O Espírito Santo é o que eu tenho de mais valioso, de mais secreto. Ele é meu, ele está dentro de mim, ele é minha pérola, ele é o meu tesouro. Ele é tudo para mim, ele é tudo. Eu amo falar com o Espírito Santo, eu amo levantar de manhã e falar, meu amado. Hoje eu chamo ele de meu amado, meu querido, meu amor. Eu falo palavras doces para o Espírito Santo. Eu tenho vida com Ele. Hoje eu passo vida. Quando eu vejo uma pessoa sofrendo, eu posso dizer com toda certeza, eu tenho vida hoje para passar. E apesar de tudo isso, a gente se submete. A gente sabe quem está no controle da nossa mente, que é o Espírito Santo, não sou mais eu. Então, você verifica que o Espírito Santo, que é o Espírito do Senhor Jesus, é quem nos revela o próprio Senhor Jesus. Então não é a igreja, não é a religião, não são as emoções, mas trata-se de uma fé, uma convicção, uma certeza, algo que é interior e que as pessoas não podem ver, porque a certeza é o Espírito Santo. Essa certeza, essa convicção é o próprio Deus dentro de nós. Então, amiga e amigo, Jó tinha tudo. Ele tinha família, tinha riqueza, tinha Deus, ele tinha uma fé em Deus, era uma pessoa fiel, fervorosa, mas ele não conhecia o Senhor. E por conta dessa falta, por conta de não conhecer ao Senhor, quando vieram as rebordosas, o derrubaram. Porque ele não tinha uma fé sólida, uma fé calcada na palavra empenhada de Deus. Então, quando você vier na Igreja Universal do Reino de Deus, venha com essa sede, a sede de conhecer o Senhor que você crê, você acredita.
Porque se você vier com essa sede, então ele vai usar um pastor, um obreiro, um bispo, seja lá quem for, ele vai usar uma pessoa para fazer você conhecer a grandeza de Deus. Vamos falar com ele agora em nome do Senhor Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda.